Hoje eu vou falar da sombra, que é o aspecto mais obscuro da nossa personalidade. É aquilo que a gente esconde de todo mundo por medo, por vergonha. E geralmente ela é projetada ou reprimida. Eu sou a Fernanda Penteado, você está no Universo SA, o seu canal direto com o universo. E hoje o tema é um tema bastante delicado, mas também muito presente, porque a Lilith, que estava no signo de Peixes, acabou de entrar em Áries. Primeiro, o que é a Lilith? A Lilith não é um planeta e não é um asteroide, ela é o lugar mais longe que a Lua pode ir sem sair da órbita da Terra. Então ela é um ponto que é feito através de um cálculo e por ser esse ponto, né, o mais longe que a Lua pode ficar aqui da Terra, ele fala também sobre a sombra, sobre aquilo que a gente não tem consciência porque está ali muito longe das nossas emoções. E a Lilith, ela tem um ciclo de 9 meses em cada signo. 9 meses também é o ciclo de gestação e por essas e outras, a Lilith ela é associada ao feminino. Mas é aquele feminino que se volta para a sua própria força, para a sua própria essência e de alguma forma ela vai contra o patriarcado, ela vai contra o machismo e se mostra soberana ali com essa energia poderosa. A Lilith representa então tanto aquilo que a gente esconde de nós mesmos e do mundo, mas também os talentos, aquele poder que a gente tem, os tesouros que estão lá no nosso inconsciente. E a Lilith entrando em Áries, ela já encontra o Quiron. O Quiron é um asteroide e ele representa a cura. Então a Lilith, que representa o inconsciente, esse poder e também essa sombra inconsciente, encontrando Quiron, que está em Áries, fala muito sobre olhar para as nossas próprias sombras e reconhecê-las. Podemos tanto curá-las, né, parar de projetar ou reprimir. Na verdade, a gente está curando nós mesmos e não a sombra. E a gente pode, de uma maneira assim muito rápida, com agora o Sol em Aquário, todo mundo facilitando em Capricórnio para esse processo ser duradouro. Então é pensando no futuro que a gente faz esse investimento hoje em autoconhecimento, em autodesenvolvimento. Sombra é um conceito que o Jung pegou emprestado do Nietzsche e representa aquilo que a gente esconde dentro da nossa personalidade, aquilo que a gente esconde dentro do nosso ego, que é a nossa máscara social. O ego é uma parte importante da personalidade, mas é uma parte mais superficial. E o self, usando o conceito de Jung, é a nossa totalidade psíquica. Então a sombra, ela faz parte do self, mas não faz parte do ego. Então, normalmente é aquela coisa que contaram pra gente que é feio, que é ruim, alguma coisa que rolou ali na nossa primeira infância. E essa sombra, ela vai nos acompanhando através de repressões. Então, quando a gente reprime, e daí isso aparece como sintomas, podem ser sintomas físicos, sintomas psicológicos, ou também com a projeção, que é a gente reconhecendo no outro essa sombra que na verdade está na gente. Então é um processo como falar mal do outro. Falar mal do outro é o clássico exemplo da sombra. Você vai lá e aponta, o fulaninho é isso. É um ótimo jeito de descobrir a tua sombra, porque você vai estar falando daquilo que você nega para você mesmo e foi assim que o teu consciente achou para liberar essa energia ali dentro de você. Mas a sombra, ela não é só coisas ruins.
dentro do nosso inconsciente também tá grandes tesouros, grandes habilidades que muitas vezes são a parte mais interessante da nossa personalidade. Só que reprimindo ou projetando, a gente nunca vai ter essa ideia total de tudo que a gente é. Um exemplo que eu preciso dar para vocês sobre a sombra e que está muito com visibilidade ultimamente é o Big Brother. Big Brother 20, é isso, né? Então minha timeline foi inundada de vídeos falando dos participantes, falando também agora sobre como que tá a dinâmica na casa, e na hora eu me lembrei quando eu fazia psicologia em 2000 e bolinha, e uma professora deu como lição do semestre a gente fazer análises dos personagens do Big Brother. E foi muito interessante que a gente fez de acordo com o questionário, e toda vez que alguém mostrava uma coisa um pouco mais patológica ou mais sombria da personalidade, eu comecei a sentir um prazer muito grande de ver a pessoa experienciando esse aspecto da personalidade. Um prazer mesmo, porque de alguma forma ela estava projetando a minha sombra. Então foi a primeira vez que eu entrei em contato com esse mecanismo e também entendi porque o Big Brother é tão famoso e porque as pessoas ficam ali vidradas para saber quem que vai brigar com quem, qual que vai ser a maior treta do Big Brother, quem que vai ficar com todo mundo, quem que vai ficar muito louco. Então o Big Brother, ele é vamos chamar talvez de mecanismo social de entender quais que são essas sombras e também para a gente poder trabalhá-las de uma forma bem projetiva, mas se você olhar com olhos um pouquinho mais perceptivos, você vai ver um grande benefício de estar vendo isso. Transbordou. Então, pela você tua só... conduta, então, pela tua atitude. Presta atenção! Pela tua Presta atitude. atenção! Não, Você só está chega. comigo! Senta nessa porra dessa cadeira, porque você vai ouvir tudo que eu tenho pra falar. Que caralho é esse de você falar pra todo mundo na Você, falar cala a boca que eu não tô falando com você. Cala a boca. Não aponta Cala a o dedo pra boca. mim. Cala a Tu boca. não aponta Cala a dedo nenhum pra boca. mim. Cala a boca. Vai ser a festa. Vai! Daí E vai, depois, sabe por quê? não, Porque presta ela atenção, não deixa gosta eu falar. de mim. Não, que tá falando, não fez nada. Ela não tá falando nada de ti, garota. Garoto, Nunca. cacete! Eu não lhe chamo de garota e você me respeita.